Louvado seja Deus. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é gostoso e como é bom quando nós estamos na presença desse Pai. Eu não sei você, mas quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez. Ou quem sabe é a primeira vez que você entra numa igreja. Eu tenho certeza de uma coisa. Que da forma que você entrou pelaquela porta, não é a mesma maneira que você vai sair. Porque quando nós temos esse Deus, esse Espírito Santo de Deus em nossa vida, Ele começa a mover dentro do nosso coração. E quando quando tem um louvor que fala, quem já pisou no Santo do Santo, não tem outro lugar. A verdade, a gente tem saudade da casa do Pai. E como é gostoso estar na casa do Pai. E nesta noite, noite de ceia, noite de comunhão, né? E na verdade eu estava meditando uma palavra e o Espírito Santo de Deus veio mudando. Ele veio falar, para mim falar com vocês. Nós estamos começando o ano. E como eu disse aqui no início do culto, é um ano que você já, lá na passagem, quem sabe você soltando a bola ali, fazendo um pedido, e você diz, eu quero ser diferente. E aí lá em Gênesis, no capítulo 17, tem uma palavra que mexeu muito comigo. E eu quero, em pouco tempo que eu tenho, essas 2 horas e 45 minutos, eu quero compartilhar com vocês, tá? O que é o Espírito Santo de Deus trabalhando. E um dia Deus chamou um homem e Deus falou com esse homem assim, anda na minha presença e ser perfeito. E está lá em Gênesis, no capítulo 17. E o tema da mensagem, eu coloquei como tema, anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o seu nome Abrão, mas Abraão, pois será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Versículo 15. E disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e o abençoarei, e será mãe das nações, rei dos povos, sairão dela. Nós somos descendentes de Abraão. Deus um dia te chamou, filho, porque Ele tem um plano na tua vida. E o plano de Deus para nós é um plano perfeito. E o desejo de Deus sempre foi ter comunhão com o homem. O desejo de Deus foi sempre que nós estivéssemos na presença dEle. O desejo de Deus foi sempre que nós, diante de nossas lutas, diante de nossas dificuldades, diante dos nossos problemas, até mesmo diante dos nossos pecados, que chegássemos na presença dEle, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque o desejo dEle é que nós venhamos ter comunhão com Ele. E a Bíblia nos fala aqui, nesse capítulo 17, que Abrão estava com os 99 anos, e Sarai, a sua esposa, já também havia ultrapassado da idade para ter filho. Mas Deus veio e apareceu a Abraão com uma mensagem, uma exigência, posso dizer assim. E Deus disse, revelou a ele como um Deus todo-poderoso, e que ele era onipotente, e que nada era impossível para Deus. Fala assim comigo, nada é impossível para Deus. Você que está diante de um problema, você que está diante de uma dificuldade, quem sabe você está passando por um momento da vida de uma turbulência tão grande e que você às vezes já tomou uma decisões precipitadas. Mas para Deus, nada é
impossível. Às vezes nós erramos, às vezes nós pisamos na bola, mas nós temos um Pai que Ele está sempre com a sua mão estendida. Ele está disposto, filho, eu não estou interessado em ver os teus pecados, mas o meu interesse é perdoar os teus pecados e preparar você para uma grande batalha, porque Deus, Ele não precisa de nós, mas quando nós nos falamos, Senhor, eis-me aqui, Ele envia. E tem muitas vidas lá fora que precisa ouvir a voz de Deus. Tem muitas vidas lá fora que precisa ouvir a voz desse Pai. Tem muitas vidas lá fora que são vidas, eu digo, soldados feridos, machucados, porque um dia alguém o feriu, alguém um dia o machucou, mas não foi Deus. E Deus está usando a mim e você para dizer para esta vida que tem solução a vida dele. E Deus um dia então chama este homem, dá uma promessa para ele, e mesmo quando na esfera natural, que nós vemos que nada era, que não teria mais possível para Sara ou Sarai ter um filho, a idade de Abraão, que Deus o chama de Abraão, falando pai de nações, para ele também já tinha passado, mas a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. É nessa promessa que nós temos que estar, é crer. Então seria por um milagre que Deus traria ao mundo o seu filho. E foi um milagre que Deus deu. E nós sabemos disso, você pegar esse texto e ler. E nós já estamos começando esse ano a ler a Bíblia toda, né? Eu acho que hoje nós estamos lá em Gênesis 40, que eu já estou um pouquinho lá na frente. Mas Deus, né, tem nos dado condições de nós estarmos lendo, meditando, é na palavra de Deus. E Deus ordenou a Abraão que ele andasse diante dele e ser perfeito. Aqui também eu vejo uma coisa. Deus nunca deixou que nós ficássemos sozinhos. Deus sempre coloca alguém ao nosso lado. Nunca. Porque quando nós estamos sozinhos, às vezes vem o medo, sim ou não? Às vezes a gente fica meio desorientado. Deus um dia, quando olhou para o homem, que ele viu que os animais tinham macho e fêmea, que ele estava sozinho, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E ele fez uma companheira. O que eu entendo disso é que quando nós temos esse amigo chamado Deus, e que às vezes você está num quarto, às vezes você está dentro de um banheiro, às vezes você está dentro de um lugar fechado e você acha que você está sozinho, só pelo fato de você se comunicar com Ele, pelo fato de você abrir o teu coração, e a Bíblia fala que Ele conhece o nosso coração, você pode ter certeza que você não está sozinho ali, porque tem a presença desse Deus, tem a presença desse Espírito Santo de Deus. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus de milagre, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E quando Deus um dia chamou esse Abrão e falou com ele, anda na minha presença, porque Deus tinha e tem algo tremendo, Deus tinha algo tremendo na vida deste homem, como Deus tem algo tremendo na sua vida. E o inferno sabedor disso, o inferno conhecedor disso, qual é o plano do inferno? Qual é o projeto do inferno? É atrapalhar o plano de Deus na tua vida. E aí vem o medo, vem a ansiedade. Hoje nós vivemos numa geração de ansiedade. A preocupação já começa. As pessoas às vezes nem dormem, fica a noite toda acordada, perde o sono. Mas nós temos um Deus que tem poder para mudar essa história. Porque Deus é um Deus de promessa. E Deus, quando Ele fala, eu vou fazer, você pode ter certeza que Ele faz. E a única pessoa que pode impedir, atrapalhar esse plano de Deus, esse projeto de Deus, é você mesmo. Mas quando Deus fala, eu vou te abençoar, Ele ali não fala o dia, Ele ali não fala a hora, mas Ele fala, eu vou te abençoar. E você pode ter certeza que esta bênção chega, mas é na hora de Deus, é no momento de Deus, é no dia de Deus. Deus não anda com seu relógio atrasado. Deus também não anda com seu relógio adiantado, mas Ele anda na hora certa. E às vezes você fala assim, eu estou com muitas lutas, estou ultrapassando as minhas lutas. Eu vou dizer para você, com todo o amor que eu tenho por você, que isso não é verdade, porque a Bíblia fala para mim e fala para você também, que não vem sobre nós nenhuma luta, nenhuma tentação que nós não podemos suportar, porque Deus nos conhece, Ele dá o momento do escape. O que falta então? É intimidade com Deus. O que falta então é estar em comunhão com Deus. E Deus um dia, quando chamou este homem, e por nós sermos descendentes dele, Ele está nos chamando também.
Mas como eu disse, o inferno ele é estrategista em tentar nos tirar, em tentar nos separar, em tentar fazer com que nós saímos da presença de Deus. Por quê, querido? O dia dele está chegando. As horas dele se aproximam. Para o céu, ele não vai, não tem vaga para ele, não tem lugar para ele. Ele foi expulso e para o inferno. Ele não quer ficar sozinho. Dá uma cutucadinha no teu irmão. E fala com ele assim, olha, comigo ele não conta. Ele não conta comigo. Mas continua com o teu irmão. Mas Deus quer contar com você. É verdade ou não? Quando nós estamos na presença de Deus, o milagre de Deus somente será realizado. Presta atenção nisso. O milagre de Deus somente será realizado quando o seu povo buscar e viver de maneira irrepreensível, tendo o seu coração voltado para Ele. É impossível viver um relacionamento com Deus e não ser transformado. Grande verdade. Você pode chegar arrebentado na presença dele. Mas quando você começa a entrar numa intimidade com ele, ele começa a mudar. A sua vida começa a mudar. Você mesmo começa a sentir os teus erros, você mesmo começa a sentir as suas falhas. E é o Espírito Santo de Deus falando com você. Lembra de Zaqueu? Jesus não apontou para ele o erro dele. Jesus não apontou para ele as falhas dele, mas ele mesmo disse, e que ousado foi essa palavra, né? Senhor, se eu pequei, se eu fiz mal a alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Jesus não falou nada. Quem falou com ele? Foi o Espírito Santo. Eu errei, eu falhei, mas eu tenho um Pai, que ele está com as mãos abertas. A cruz, apresentado ali, aberta, porque a mão de Jesus ainda está estendida para nós. Mas vai chegar um dia que ele vai ser juiz. Mas é impossível eu chegar na presença de Deus e não ter uma mudança, não ter uma transformação. A presença de Deus, escuta isso, fica atento nisso. A presença de Deus, ela não te isenta da tentação. Jesus foi tentado. A igreja sadia, ela tem poder de transformar o mundo. A igreja sadia, ela em si, ela tem uma marca da expectativa da volta de Jesus. Então nós precisamos sim mostrar para esta cidade, mostrar para a cidade de Volta Redonda, que ela tem uma solução. E a solução dela chama-se Jesus. As pessoas têm que olhar em nós, olhar na nossa vida, né? E a pastora não sabia o que eu ia trazer. Eu achei muito lindo quando ela chamou os anfitriões aqui, que abre as suas portas, e os vizinhos ficam de olho. O que está acontecendo ali? Hoje tem uma reunião. Mas por que o povo chega ali alegre e sai mais alegre? Vem e vê. Lembra de Natanael? Foi Natanael? Quando falou de Jesus, vem e vê. Vem e vê. E você verá a glória de Deus. É isso que a igreja precisa. Como nós cantamos aqui, como é bom, irmão, como é precioso estar bem junto a ti. Não é só cantar, não é só falar, mas é viver. É mostrar este amor que nós temos aprendido a cada dia, deste amor do Pai, deste amor eterno. E por isso nós precisamos estar alerta, nós precisamos estar vigilante, porque aquele grande dia vai chegar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a certeza de uma coisa nós temos, que Jesus vai voltar. E nós temos que estar preparados, nós temos que dizer, ora vem Senhor Jesus, Maranata, porque eu e você, nós temos que estar como soldado, vigilante e atento para aquele grande dia. Nós temos que tirar de nós tudo aquilo que tem tentado atrapalhar a nossa comunhão com Deus. O que tem tentado atrapalhar a sua vida com Deus? O que tem tentado atrapalhar a sua comunhão com Deus? O que tem tentado, filho? O que tem feito com que você, às vezes, você busca a presença de Deus, você até se aproxima, você começa a ter aquele momento, mas de repente, passa-se algumas horas,
você não está tanto quanto mais. É uma luta, porque o inferno não quer ver isso, mas quando você começa a orar, quando você começa a buscar, quando você começa a clamar, pedir o Espírito Santo de Deus, você não começa a ver algo, mas os anjos do Senhor já estão trabalhando a seu favor. Os anjos do Senhor já estão trabalhando aquela causa, naquela situação difícil, naquele problema difícil. E aí o inferno começa a trabalhar também junto para tentar impedir a sua vitória. Mas se você é um servo temente a Deus, se você é fiel e você busca e persevera, qual foi o tema nosso do ano passado? É por isso que nós estamos nesse ano do milagre, porque nós somos perseverantes. Olha como que Deus faz conosco. Nós precisamos de tomar uma posição. Nós precisamos, porque você foi chamado. Fala para o teu vizinho assim, fala, eu fico muito alegre. Ou melhor, vamos melhorar assim, eu estou muito alegre, porque Deus te chamou. Porque se eu falo, Deus me chamou, eu fico orgulhoso. Verdade ou não? Mas quando eu falo que Deus chamou você, muda, porque o Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor. Você vai ler o Salmo 23 e lá a sua Bíblia está escrito, o Senhor é o teu pastor. Então o que Deus tem para mim, Ele tem para você também. E nós precisamos caminhar com Ele. E lá no Salmo 25, Salmo de número 25, versículo 12, olha o que a palavra do Senhor fala para nós. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Deus te mostra o caminho que você deve andar. Talvez você está andando por caminho errado, aproveita o início do ano, você quer se tornar um ano diferente, para chegar lá em janeiro de 2024 e você dizer, eu venci, porque valeu a pena ouvir a voz do Senhor. Aqui o Espírito Santo de Deus nos mostra o caminho que nós devemos andar. E o 13 diz assim, a sua alma pousará no bem, e a sua semente herderá a terra. E eu quero ficar no 14, meditando com vocês. E o salmista fala assim, o segredo do Senhor é com aqueles que temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor é com aqueles que temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. A grande verdade, filho, Deus ama todos, sim ou não? Deus ama todos, mas Deus confia em todos. Sem a presença de Deus, a grande verdade, eu não sou nada. Eu posso fazer muitos planos, eu posso fazer muitos projetos, eu posso ser um excelente economista, eu posso ser um excelente engenheiro, mas sem a presença de Deus, eu não sou nada. Mas quando eu tenho esse Deus vivo, esse Deus poderoso, esse Deus criador do céu e da terra, e que eu começo a andar com Ele, e que eu começo a obedecê-lo, e que eu começo a fazer o que Ele pede, o que Ele manda, eu começo a mostrar para pessoas que é um Deus poderoso. Lembra de José? Como que José chegou no Egito? Como um? E como que ele saiu? Como um governador. Olha a diferença. Porque ele andava ele tinha intimidade com Deus. Armaram tudo para ele. Fizeram de tudo. A um ponto de chegar uma mulher e falar que ele tinha feito algo. Mas ele foi temente a Deus. Por sua vez, o marido dessa mulher, para não deixar em branco, ele tinha certeza que as coisas não foi bem assim, prende José. Mas foi um plano de Deus. E lá na prisão tudo começou. O que eu quero dizer para você, ainda que você venha passar pelo vale da sombra da morte, tem Deus que está ao teu lado. Porque Ele quer mostrar algo para nós. O inferno quer tentar fazer com que você saia. Mas, filho, em nome de Jesus, que nessa noite, se você meditar nesse capítulo 17 de Gênesis e crer de todo o teu coração que nós temos um Deus, Criador do céu e da terra, nós temos um Deus que Ele vai sim um dia enviar o teu filho, Jesus, para vir nos buscar a tua noiva, a tua igreja, que não é essa parede, mas são cada um de nós que estamos aqui, e que vivemos na presença de Deus, e que andamos com Deus, nós temos a certeza da vitória. Nós estamos começando ainda janeiro de 2024. Se olharmos o que os economistas estão trazendo para nós, se olharmos o que as pessoas estão mostrando para nós,
Você fica assustado. Mas eu quero mostrar o que Deus está me mostrando. É que se eu andar na presença dele, tudo muda. Tudo muda. Porque ele é Deus. Ele é criador do céu e da terra. Ele sabe de todas as coisas. Anda na minha presença. E antes de Jesus vir a essa terra, houve homens que entenderam o desejo do Senhor. Homens que obedeceram a Deus. Homens que andaram em comunhão com Deus. Homens que tiveram intimidade com Deus. E eu citei alguns aqui. Abel, Enoque, próprio Abraão, José, Davi, Elias. E que história deste homem. Jeremias, Daniel, outro homem. E que história deste homem. Mas foi temente a Deus. Daniel, ainda jovem, falou: não vou me contaminar com os manjares desses homens. E o chefe olhou para ele e falou assim: se você não comer desta comida, eu posso ser morto. E eles falam para aquele chefe: me dá uma semana para nós. Se o nosso rosto, a nossa aparência não for melhor, nós vamos comer. E dá uma semana, o que aconteceu? Era aqueles meninos formoso, bonito, porque há a presença de Deus. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí, enquanto eu tomo água. Vê o rostinho dele, tem a presença de Deus? Tem a presença de Deus? Tem a presença de Deus? É porque, filho, que nós temos esse Deus, Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe que nós necessitamos. Mas quando nós começamos a andar na presença dEle, o que quer dizer quando eu ando na presença de Deus? Eu estou obedecendo a Ele, obedeço ao meu Pai. Mas aqui manda fazer isso, eu obedeço ao meu Pai. Mas o mundo, a direção está levando para cá, eu obedeço ao meu Pai. E quando eu obedeço ao meu Pai, o final é feliz. Fala comigo assim, fala: quando eu obedeço ao meu Pai, o final é feliz. Pode estar certo disso. Nós temos paz, nós temos alegria, porque nós temos um Deus que Ele nos conhece. Todos nós aqui estamos programando para chegar em casa, deitar e dormir e levantar amanhã de manhã. Sim ou não? Nós não temos a ideia de que pode acontecer pelas madrugadas. Mas se Deus te chamar você e falar assim: eu quero que tu ora hoje pela madrugada, obedece o Pai. Mais vale ficar uma noite acordado na presença dEle do que 30 dias dormindo. Presta atenção. Mais vale, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Obedece ao Pai. Andar na presença de Deus significa obedecer. Porque, querido, Deus da criação, quando Deus criou o homem, qual foi o desejo de Deus? É ter comunhão com o homem. É falar com o homem. É conversar com a gente. E o inferno, sabedor disso que ele fez, ele deu um jeito de afastar essa comunhão. Deus deu para o homem uma companheira. O inferno tentou, de alguma forma, de alguma maneira, tentar atrapalhar. Mas o plano de Deus é um plano perfeito. E quando o inferno tentou atrapalhar o plano de Deus, Deus sempre tem o plano dele na perfeição. E as coisas são mudadas porque temos o Espírito Santo de Deus. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos um processo que vamos nos aprimorando, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos lapidando na presença de Deus. Quantas vezes nós chegamos já na presença de Deus orgulhosos? Quantas vezes você já chegou na presença de Deus cheio de vaidade? Quantas vezes você já chegou na presença de Deus cheio de eu sou isso, eu faço isso? E o Espírito Santo de Deus começou a lapidar você. Você não faz nada. Você não tem nada. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E quando você começar a confiar em mim, você vai pisar, você não vai ver a terra, mas eu vou colocar a terra. Quando você começar a confiar em mim, acreditar em mim, você pode estar duro, mas você vai ser saciado. As pessoas vão te procurar e falar: Deus mandou te pagar isso aqui. Deus mandou pagar o seu aluguel. Deus mandou trazer esse alimento para você. Deus hoje, não sei porquê, mas Deus mandou fazer, porque é o Espírito Santo de Deus que cuida de você.
Então, quando nós andamos na presença de Deus, nós somos transformados. Quando nós andamos na presença de Deus, nós aprendemos a viver como Pai. Quando nós andamos na presença de Deus e quando sabemos viver como Pai, nós olhamos para os nossos irmãos e passamos a pensar o que ele está precisando. O que meu irmão precisa? O que meu irmão necessita? É isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Nós começamos a aprender a dividir o que temos. Mas há um processo para a perfeição. E quais são esses passos que devemos seguir para andar em direção à perfeição de Cristo? E lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus é um instrumento de instrução e aprimoramento para nós. Então nós começamos a ler a palavra de Deus. E quando nós vamos meditando na palavra de Deus, nós vamos nos aperfeiçoando naquilo que Deus tem para nós. Não é, com todo respeito, né? Hoje é uma ferramenta de trabalho para muitos, mas não é você ficar horas e horas na internet. Ali não vai te aperfeiçoar em nada. Não é você ficar naquele Instagram a metade de um dia, não. Mas é você começar a ler a palavra de Deus. Nós estamos aqui começando o ano e nós estamos lendo 3 capítulos por dia. E não é difícil. Começa a ler um pela noite e durante o dia começa a ler os outros 2. Quando você terminar o seu dia, você já leu os 3. E ali vai uma leitura e você vai entendendo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando contigo, mas não pega como se estivesse pegando um livro qualquer. Quando você for ler a Bíblia, você começa a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, abra a minha mente. Espírito Santo, dá-me discernimento da tua palavra. E você vai começando a ler, e nisso que você começa a ler, e nisso que você começa a meditar, você vai começar a aprender, vai começar a ter essa intimidade com Deus. Você vai começar a renunciar muitas coisas na sua vida. Você vai começar a largar muitas coisas, porque você vai ver que a melhor coisa é quando nós estamos na presença de Deus. Em Apocalipse também, Deus fala assim para nós, Apocalipse 3,17: por que dizeis que estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Dizemos que conhecemos a verdade e que vivemos a verdade, mas não é bem assim, pois a palavra do próprio Deus diz para nós que nós vamos morrer no meio dela se não nos aperfeiçoarmos na palavra. É isso que Deus vem dizendo para o povo da igreja. Vocês dizem que vocês estão bem, mas na verdade vocês são felizes, são infelizes, são miseráveis. Por quê? Não vem aperfeiçoar na palavra de Deus. Nós temos culto aos domingos, nós temos culto às terça-feira oficial, e nós temos célula durante a semana. Então você não tem só esses 3 dias para você vir e ler a Bíblia, mas você precisa ler ela todos os dias. É ter a sua comunhão com Deus. Já pensou se você almoçasse então só esses 3 dias? Domingo, terça e o seu dia da semana? Tomar seu café só esses dias? Bom seria. Não é verdade? Mas não é bem assim. Mas nós precisamos ter essa palavra. Nós precisamos meditar nessa palavra. Porque quando você medita nessa palavra, ainda que o mundo fala, vai acontecer isso, mas a palavra de Deus fala ao contrário. A previsão esse ano é isso. Eu estava nessa semana viajando e lendo algumas informações, e eu vi, de repente, lá, uma reportagem dizendo que esse ano 2024 está para aquecer tanto o planeta solar, e que todos nós, pelo que eu entendi, o mundo, né, ficar meses sem celular, sem nada, acaba tudo. Vai aquecer. Como é que você vai no banco? Vai chegar lá, quero ver meu saldo. Não tem, porque tudo é aplicativo hoje. Antigamente ainda tem aqueles papelzinhos e tal, não estava lá. Hoje não tem, tudo é aplicativo. Não, vai ficar dias sem ter isso. Isto é um homem e Deus. Aí Provérbios 16:1 fala assim comigo: do homem é a preparação de todos os planos. Mas aí tem uma vírgula e vem a resposta. A resposta. Mas do Senhor, a resposta da boca. Em outra tradução diz assim, que a resposta vem dos lábios do Senhor. Então eu espero no Senhor.
A igreja espera no Senhor. Não é você ficar preocupado com o que você tem e vai fazer. Não, mas é confiar nele, é acreditar nele. Porque Deus, ele é fiel. E o processo da perfeição é uma atitude nossa com Deus. É caminharmos com Deus. É acreditar nesse Deus. Esse é o processo. O que eu preciso fazer? Andar com Deus. O que eu preciso, diante dessa situação que eu estou vivendo? Eu preciso de orientação, sim, mas orientação do Pai. E quando Deus fala, Deus mostra. Você pode ver que quando nós aceitamos a Jesus, Deus já teve um projeto dele em nossa vida, de mostrar para nós o nosso presente e o nosso futuro. Nós chegamos talvez todo torto, todo desajeitado, talvez muitos olhavam para nós e diziam, isso aí não vai dar em nada, isso aí está com dias contados. E quantos já estão usando esse púlpito pregando a palavra de Deus? Porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua vida. Então Deus tem um plano para você, filho. O que vale a pena é permanecer na presença de Deus. Por isso que Deus um dia disse para Abraão, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença. Qual era a condição para Abraão ser perfeito? Andar na presença de Deus. A perfeição não estava em Abraão, mas está em Deus. A minha perfeição é na mão de Deus. Ele sabe como que o Carlinho tem que andar, como que o Carlinho tem que ser. Ele sabe como que você tem que ser. E às vezes aquela área que você luta tanto, que você briga tanto, bate tanto naquela tecla. Você já perguntou a Deus se Ele está de acordo com isso? Você está preparado para pegar esse papel e jogar fora? E deixar o papel de Deus na sua vida, no plano de Deus na sua vida? Está preparado para isso? Começando agora o ano 2024, nós estamos começando agora. Hoje é o primeiro dia da nossa ceia de janeiro. Você está preparado a dizer, filho, na sua área, eu preciso disso seu, você me entregar. Entregar o nosso Isaac. Estamos preparados para isso? De entregar para o Senhor? Porque tudo é para Ele, tudo é dele. Nós cantamos aqui também, tudo vem de Ti. Mas Senhor, isso aqui é meu, não me leva não. Não, tudo vem de Ti, então leva. Pai, está tudo aqui. Filho de Abraão falando com ele, Isaac. Quando Deus manda sacrificar aquele menino. E a intimidade com ele, Abraão e Deus era tão grande. Pai, está tudo para onde é que está o cordeiro? E o pai olha para o filho e fala assim, filho, Deus proverá. E ele chegou a levar aquele menino para ser sacrificado. E Deus fala assim com Abraão, Abraão, não faz isso não. Eu sei o teu amor por mim. Aqui está um cordeiro, venha sacrificar. Você está preparado para isso, filho? Você está preparado para isso? Eu estive numa igreja que eu cheguei 15 para 6. O culto começou às 8. Mas de 15 para 6 até 6h15 eu estava na rua, guardando, abri o portão para entrar. E só entrava 1.500 pessoas. Depois os outros foram ficando de lá de fora. No telão, alguma coisa assim. Eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus. Ah, Senhor. Quantas vidas precisam da Tua palavra. Quantas vidas, se nós olharmos aqui este bairro da 60, quantas vidas neste momento está em luta, está em guerra, está em batalha. Quantos lar, marido querendo largar a casa, mulher querendo socar o marido. E nós estamos aqui dentro, nesse aconchego, nesse ar-condicionado. Nós precisamos fazer diferença, filho. Nós precisamos mostrar para este mundo que tem solução. Não é viver do jeito que eu quero viver, não é andar do jeito que eu quero andar, mas é andar do jeito que Deus deseja. É fácil? Não. Quebrar barreira é fácil? Não. Sair daquela rotina é fácil? Não. Mas vale a pena. Fala para o teu vizinho, fala com ele. Vale a pena. Vale a pena renunciar ao pecado. Vale a pena deixar essas coisas de lado. Porque quando nós largamos tudo isso, quando nós deixamos tudo isso para trás,
Quando nós olhamos, temos o nosso pensamento é para Deus, olhar para Deus, glorificar a Deus. Ele nos conhece, Ele sabe do jeito certo de curar as nossas feridas. E aqui tem pessoas feridas. Você está ferido da alma. Você está tão machucado na alma. Mas nós temos um Deus para curar essa ferida. Deus está nos chamando, filho, em outras palavras, para que nós venhamos ser amigo dEle. E quando nós somos amigos de Deus, é um amigo sincero, é um amigo verdadeiro. Não é aquele amigo que você fala assim, meu cabelo está bom, e o amigo fala, está jóia. E para o outro fala, que horror que está esse cabelo. Nunca foi amigo. Essa roupa está bonita, e está legal. Ele mesmo chega para a pessoa e fala, já viu a roupa do fulano? Já viu como é que está lá? E às vezes as pessoas não estão nem aí. É um Carlinho da vida. Você como é que está falando? Não sei. Não ligo para isso, eu ligo para Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero estar com Deus. A Bíblia fala conosco, para nós. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Eu quero ser tomado por esta mão divina. Por esse Deus vivo. Por esse Deus poderoso. E ser amigo de Deus. Vamos andar com Deus. Vamos andar segundo o Espírito Santo de Deus quer. Porque se nós andarmos com Deus, tenha essa intimidade com Deus, esteja certo de uma coisa. Você quer começar um ano diferente? Você quer começar um ano mudado? Aquilo que te prende, tem tentado te prender, de você não se aproximar tanto de Deus, porque o inferno sabe que se você tomar essa decisão de aproximar com Deus, ele já viu o que Deus vai fazer na tua vida. Ele sabe o que Deus vai fazer na tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Em todas as áreas da tua vida. Não é uma, é em todas. Quando um dia Davi morre, vem o seu filho Salomão, e que ele começa a governar, próprio Deus chega para ele e fala com ele, pede-me o que tu queres. Ele já teve uma experiência com o pai, seu pai Davi. Ele poderia pedir a Deus, me dá mais armamento, possante, potente, mais força, Deus daria. Ele poderia pedir a Deus, me dá a cabeça dos meus inimigos, porque é menos trabalho para mim ter que ir para a guerra, Deus daria. Ele poderia pedir a Deus, me dá mais dinheiro para mim comprar armamento, Deus daria. Mas ele pediu a Deus uma coisa, isso mudou toda a vida, a sua história. Enquanto ele estava andando com Deus, ele pediu a Deus sabedoria. Ele sabia que essa intimidade com Deus ia mudar a história dele. E muitas vezes a gente vem à igreja, a gente está à procura de uma bênção. Não, filho, muda seu pensamento. Não vai à procura da bênção. Não anda querendo a sua bênção. Ela é passageira. Mas anda na procura do dono da bênção, faz grande diferença. Porque na procura do dono da bênção, nós sempre vamos ter bênção. Quando nós procuramos o dono da bênção, ainda que venham as lutas, a tempestade, nós vamos ter a vitória. Mas quando nós só focamos na bênção, nós esquecemos do dono da bênção. E se a gente esquece do dono da bênção, a gente não tem intimidade com o dono da bênção. Então eu quero te levar você nesta noite a pensar no dono da bênção. E quem é o dono da bênção? É o nosso Deus. Nosso Deus vivo, nosso Deus poderoso, o Criador do céu e da terra, o que sabe que você precisa, o que sabe que você necessita. Pensa nessa igreja sadia, pensa em cada um de nós tendo a nossa célula, esse bairro crescendo, multiplicando. No ano passado eu vi várias coisas crescendo nesse bairro, centro espírita, mas eu creio no poder de Deus de vida ser transformada, restaurada, curada pelo poder de Deus. Você está preparado, você, para chegar aqui? Olha a quantidade de pessoas que está aqui. E chegar no próximo domingo, você tem que ficar em pé para o teu visitante, o teu vizinho, o teu amigo, sentar. Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? É para ele, filho.
Pensa nisso, nós só estamos começando este ano. O que Deus pode fazer conosco daqui a do mês que vem? Nós precisamos esvaziar o inferno e encher o céu. Mas antes disso, nós temos que lavar a nossa roupa. É ter uma intimidade com Deus. O que tem atrapalhado você ter essa intimidade com Deus? Talvez seja a oferta do mundo. Talvez sejam os prazeres do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Lembra quando eu falei para você que quando você aceita Jesus, Deus te mostra o teu presente e já te fala do teu futuro? Quando foi que o inferno falou para você do teu futuro? Mentira quando ele fala. Ele é enganoso, porque ele sabe que se você andar com ele, o teu futuro vai ser ruim. Com ele que eu digo, o inferno. Mas ele sabe também que se você tomar uma decisão de andar com Deus, o teu futuro é certo. É um lar celestial que Deus está preparando para nós. Ao tomarmos essa ceia hoje, você possa pegar esse cálice, esse pão, e lembrar que um dia Jesus esteve lá, mas ele não está mais lá não. Ele foi para o céu. Ele está lá preparando um lar para nós, mas ele deixou para nós aqui um consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Porque quando nós vivemos em luta, quando nós vivemos em guerra, nós temos estratégia, que é Deus. Deus dá. Deus dá estratégia. E se nós permanecermos na presença dele, nós temos vitória atrás de vitória. Esse é o desejo de Deus, porque o desejo de Deus é que nós devemos ter intimidade, comunhão com ele. Vamos ter comunhão com ele. Vamos ter comunhão com ele. Que nesta noite, primeira ceia deste ano 2024, você venha largar tudo aquilo que tem tentado atrapalhar você. E você sabe que você tem um Deus, e a porta que ele abre, ninguém fecha. E nós temos um Deus, que a porta que ele fecha, ninguém abre. E às vezes essa porta ainda não foi aberta por você. Deus ainda não abriu, porque tem algumas coisas na sua vida que precisa ser renunciado para você alcançar as bênçãos e a misericórdia de Deus. O louvor vem cá, filho, em nome de Jesus. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida? Vamos deixar? A palavra de Deus fala assim para nós, em Romanos 8,7. Porquanto a inclinação da carne é a amizade contra Deus. E no 8,13 ele fala assim também, porque se vivermos segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Vamos viver segundo o Espírito Santo de Deus. Então fala comigo, vai ficando de pé, vai falando comigo. Eu preciso, urgentemente, andar de acordo com o Espírito Santo de Deus quer na minha vida. Vamos repetir? Eu preciso, urgentemente, andar de acordo com o Espírito Santo de Deus tem dado direção para nós. Ele tem dado direção para cada um de nós. Agora, a renúncia cabe a nós, não cabe a Deus. Tem coisa em nossa vida que precisa de nós fazer. Não é Deus. Deus não invade. Escuta que eu vou dizer isso para você. Deus não invade a sua vida. Ele nunca vai invadir a sua vida. Mas presta atenção. Deus conhece do seu primeiro fio de cabelo até lá o seu dedinho do pé, ele conhece. Pensa um pouquinho. Que Deus tremendo é esse? O que você está pensando nesse exato momento? Deus sabe. Olha, você pode estar rindo para mim. Talvez um com as caras feias para mim, não tem problema não. Mas eu sei que seu coração é bonito. Mas Deus te conhece. Ele quer o melhor para você. Então vamos mudar. Vamos nessa noite tomar essa decisão. Vamos tomar essa coragem de dizer, Senhor, eu preciso. Quem sabe é a língua que tem atrapalhado você a viver. Senhor, em nome de Jesus, nessa língua, põe um anjo com a espada de fogo para queimar a minha língua quando eu for falar algo que não venha de ti.
Quando eu for apontar o dedo para o meu irmão, eu tenho que pensar 2 vezes, porque se eu ponto isso aqui, tem 3 escondidos, e tem um que está assim, eu falo ou não falo? Então vamos mudar. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossa vida.